Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta mais uma vez. Dessa vez nós queremos apresentar um novo, um novo material do início aqui do nosso primeiro trimestre do ano de 2021, com o tema o verdadeiro pentecostalismo. O autor desta obra literária, pastor Ezequias Soares, e nós queremos trazer o comentário da primeira lição do nosso primeiro trimestre de 2021 e convidando a você que sempre estar a fazer uso desta ferramenta de pesquisa e de ajuda para professores, alunos e superintendentes de escola bíblica dominical, que continue conosco até o final desse vídeo para aprender algo mais, para ter a sua vida também edificada na palavra de Deus. Então fique com a gente, você que está entrando pela primeira vez neste canal, se inscreva, deixe o seu like, deixe aí um comentário e, claro, sempre fique de olho aqui na descrição do vídeo, que a gente sempre deixa esse material que a gente comenta aqui em PDF para você também fazer uso aí na sua sala de aula, na sua escola bíblica dominical. O tema dessa primeira lição é o tema que fala sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, nessa lição nós vamos centrar em uma matéria na teologia sistemática conhecida como pneumatologia, que é a matéria onde estuda sobre o Espírito Santo, os atributos, a deidade, a natureza e a pessoa do Espírito Santo. Então, essa primeira lição de hoje, nós vamos ter uma visão panorâmica do Espírito Santo. E lembrando que nesse primeiro comentário, nós vamos abordar aqui o Espírito Santo nas Escrituras, o Espírito Santo e a pessoa de Jesus, e vamos ver também o Espírito Santo no mundo e como o Espírito Santo usa o ser humano, como o Espírito Santo, a relação do Espírito Santo com todos os seres humanos. Para iniciar a nossa pré-aula, a nossa videoaula, eu quero convidar a você a acompanhar comigo o nosso texto áureo que diz: "E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção." Efésios 4:30. Perceba que o nosso texto áureo é uma garantia para todo cristão. É um selo, uma marca de onde nós podemos nos apegar nessa, vamos dizer, nessa marca. Porque, na verdade, é um lacre aonde não pode ser violada. É a pessoa bendita do Espírito Santo no ser humano. Então, todas as pessoas que têm o Espírito Santo, essas pessoas, elas são guardadas, essas pessoas, elas são habitadas por Deus. Então, o Espírito Santo, na vida dos crentes, dos cristãos, da igreja, que aguarda o arrebatamento da igreja, essa igreja que ama a vinda do Senhor, ela tem uma garantia, o Espírito Santo, conforme nós vimos aqui no texto áureo. A verdade prática. Somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo, um tema que nós pentecostais vivenciamos. Meus irmãos, o tema a qual a nossa verdade prática está inserida é o movimento pentecostal, que começou a ter ênfase, começou o seu grande crescimento desde o ano de 1906, o mais conhecido movimento da Rua Azusa. De lá para cá tem surgido muitos comentários, tem surgido muitos estudos, muitas pesquisas sobre este assunto, para trazer à tona tudo que está nas Escrituras acerca desse assunto. Pois antes de 1906, esse estudo ele era omitido, ele era ignorado, porque poucas pessoas tinham conhecimento
E depois que explodiu esse movimento, lá na Rua Azusa, chegou ao Brasil e hoje todos nós, igreja brasileira, é conhecido desse movimento através da denominação Assembleia de Deus. Então, a Igreja Assembleia de Deus, ela não vai comentar nesse trimestre algo que é teórico, mas é algo prático. O que nós vamos passar é a nossa experiência, é algo que nós vivenciamos, é algo que nós experimentamos, é algo que faz parte da nossa crença, o movimento pentecostal. Então, eu te convido agora, antes de passar a introdução, a acompanhar junto comigo os objetivos. O primeiro objetivo geral, ele diz: expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Os objetivos específicos, o primeiro é apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com Jesus. E o terceiro, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Esses são os objetivos específicos. A nossa introdução diz: o tema do presente trimestre é pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e prático. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo do Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como glosália, que é línguas, as profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra sua visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ele. Então, na nossa introdução, nós somos informados de que a pessoa do Espírito Santo, ela tem uma manifestação no mundo e essas manifestações elas são conhecidas. É aonde envolve tanto os dons do Espírito como o próprio fruto do Espírito. Tudo isso tem a sua origem na pessoa do Espírito Santo. Então, os dons ministeriais é o Espírito Santo quem administra. Os dons, por exemplo, de cura, dons da fé, dons da palavra, de sabedoria, tudo isso é o Espírito Santo. Então, se a pessoa, se o crente, ele quiser ter um desenvolvimento ou quiser ter sucesso na sua vida cristã, ele tem que buscar esses dons, mas é o Espírito que concede, é o Espírito que opera a variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo Espírito, ele usa as pessoas agraciando com os dons, e esses dons é do Espírito. Então nós precisamos, antes de iniciarmos o primeiro ponto, deixarmos bem claro que assim como Deus Pai, ele desenvolveu um período na história da humanidade, o Deus Filho, da mesma forma, no seu ministério e sacrifício, exercido há mais de 2000 anos atrás, a pessoa do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, ela também tem o seu ministério, tem a sua contribuição e a sua participação na humanidade. Quando a palavra de Deus deixa isso bem claro, de que a Trindade ela é real, e nós temos que esclarecer diante da nossa classe que a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia, mas aparece elementos dos quais nós venhamos a fortalecer essa compreensão de que a Trindade ela é real, e ela aparece, ela fala na Bíblia Sagrada, como por exemplo lá no batismo de Jesus, ali a Trindade estava presente, a Trindade estava na criação do homem, na formação do universo, e são tantas outras, vamos dizer, oportunidades na Bíblia onde a Trindade ela aparece de uma forma bem clara e bem nítida. Só quem não enxerga isso é quem é unicista, quem não acredita na Trindade. O nosso primeiro ponto da lição
fala a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. Nesse primeiro ponto, nós vamos aprender sobre algumas características, ou vamos dizer, marcas do Espírito Santo. No primeiro tópico, nós vamos aprender sobre a deidade do Espírito Santo, a mesma coisa que divindade, né? O Espírito Santo é uma pessoa? Sim. O Espírito Santo é um Deus? O Espírito Santo, ele faz parte da Trindade, é a terceira pessoa da Trindade. Então, o Espírito Santo, ele é Deus. Quando a Bíblia deixa bem clara que são três em um em natureza, que é divina, três em personalidade, que é a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, por isso que eles são triuno, eles são três em um. O segundo tópico, nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre a personalidade, né? E é onde a gente vai aprender que toda personalidade, independente do indivíduo, ela tem algumas características e a gente tem que aprender que essas características elas são marcadas como intelecto, emoção e vontade. Essas são as principais, vamos dizer, as essenciais que todo mundo conhece. E no terceiro tópico vamos falar sobre atributos divinos. Então, vamos adentrar aqui e iniciar pelo tópico primeiro sobre a divindade. O tópico inicia da seguinte forma: a deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho. Então, a primeira evidência aonde prova a deidade do Espírito Santo, a gente, de uma forma bem clara, acerca da Trindade, é no batismo de Jesus. E o batismo de Jesus, algumas pessoas ou alguns cristãos, eles não julgam assim tão importantes. Eles acham que a importância maior é só que Jesus foi batizado para servir de exemplo. E, na verdade, eles se esquecem daquele detalhe, né, que acontece ali no Jordão. Como João Batista, ali ele sendo o último representante legal do sacerdócio araônico, aonde ele, sendo filho de sacerdote, ele é sacerdote. E ali, segundo a vontade de Deus, ele batiza, né, a Jesus. E quando ele acontece ali aquele rito, aquela ordenança, o batismo de Jesus, ali é João Batista como sacerdote pegando a humanidade, os pecados da humanidade e transferindo, colocando sobre os ombros de Jesus ali no seu batismo. E as pessoas às vezes ficam em dúvida, mas quando foi que Jesus, né, tomou sobre si os pecados da humanidade? Foi lá no Calvário? Não, foi no batismo dele. No batismo, nas águas, foi que ele começou a carregar, os pecados da humanidade, porque dali em diante deu início ao seu ministério. Então, dali em diante, Jesus já estava carregando os pecados da humanidade rumo ao Calvário, para que assim eles fossem extirpados ali na cruz do Calvário. Então, a gente precisa entender que o Espírito Santo, naquele momento, ele estava presente. O segundo tópico da nossa lição fala sobre a personalidade. Inicia da seguinte forma: a personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam os elementos constitutivos, que é o que a gente já falou aqui. E dessa personalidade, os principais são intelecto, emoção e vontade. E aqui a gente tem que esclarecer, porque eu sei que nas nossas classes tem pessoas que não têm um conhecimento, como o conhecimento do professor, como o conhecimento de qualquer outro aluno que se aprofunde mais, que estude mais. Então, toda personalidade, ela é formada de algumas características, né? E as principais, como a gente já tem falado, é intelecto,
emoção e vontade. Então, quando o homem ele peca, ele está fazendo uso dessas atribuições da personalidade. Ele está usando o intelecto, ele está usando a emoção e a vontade. Então, o pecado, para ele ser consumado na vida de uma pessoa, ela passa por esses 3 estágios. Ela passa pelo intelecto, primeiro ele pensa, ele começa a gerar o pecado na mente, e na emoção, a alma dele começa a ser afetada pelo pecado, pela vontade, e por último, essa vontade ela executa, né, o pecado. Então a gente precisa entender que a pessoa ela não peca sem fazer uso dessas características da personalidade, que é o intelecto, a emoção e a vontade. Então isso também é algo que nós precisamos destacar para que a pessoa venha ter uma ideia clara do que é realmente a personalidade. Então o Espírito Santo como pessoa, ele tem essas marcas. Então por isso que nós podemos falar sem sombra de dúvida que o Espírito Santo, ele é pessoal, ele é um ser pessoal, um ser que se relaciona com as pessoas, um ser que fala, um ser que se sensibiliza e na mesma forma é um ser que ouve e fala, intercede. E a maior prova, a maior evidência, a gente vê lá em Atos, capítulo 13, né, quando a igreja de Antioquia se reúne para orar, a Bíblia diz que quando eles estão orando e jejuando, o Espírito Santo fala. O Espírito Santo fala, olha, usando a emoção, usando a personalidade. O Espírito Santo fala para separarem ali Paulo e Barnabé para a obra que o Senhor tem os escolhido. Então a gente percebe isso também no primeiro concílio em Jerusalém, onde os apóstolos eles chegam e concluem dizendo que todas aquelas medidas que eles tomaram, que foram tomadas ali, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, quando eles falam os apóstolos. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ou seja, o Espírito Santo tinha liberdade de falar naquela primeira reunião ali de concílio em Jerusalém. Então o Espírito Santo existe grandes e muitas, principalmente nas cartas, evidências de que o Espírito Santo ele fala, de que ele se relaciona aí com as pessoas como um ser pessoal. Um outro tópico que nós precisamos apresentar, né, no primeiro ponto, é os atributos divinos. Então, os atributos divinos, eles pertencem a 2 classes, os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis. Então, o Espírito Santo, como Deus, ele tem esses atributos, né? Então, quando o comentarista aqui ele vai dar mais ênfase aos comunicáveis, que é os mesmos que nós podemos desfrutar. Por exemplo, santificação, que é a santidade. O Espírito Santo ele produz no crente a santidade. Um outro atributo comunicável de Deus é a verdade. Então, essa verdade, o Espírito Santo, ele é conhecido na Bíblia como o Espírito da verdade. Um outro, a sabedoria, é o mesmo que aparece lá em Isaías, onde ele aparece como Espírito de sabedoria, onde o próprio Jesus falou que o Espírito de sabedoria estava sobre ele. Então, esses atributos comunicáveis de Deus, eles são aplicados, são vistos e, claro, são notados na pessoa bendita do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele está presente na Bíblia Sagrada. O Espírito Santo, ele é um Deus e que tem atributos incomunicáveis e comunicáveis, que são esses que nós apresentamos. Agora nós vamos passar para o segundo ponto da nossa lição, e nesse segundo ponto nós vamos aprender aqui algumas verdades ainda dentro dessa visão panorâmica da pessoa do Espírito Santo. Nós vamos aprender aqui nesse segundo ponto sobre como Deus, né, como o Deus Espírito Santo, ele se apresenta,
né? Ou como nós podemos perceber. O ponto da lição número 2 diz: o Espírito Santo e Jesus Cristo. Aqui é onde a gente vai fazer, né, e perceber alguns recursos da teologia, umas palavras que na primeira visão que nós olhamos parece algo estranho, né, mas a explicação dela vai esclarecer para nós o que se trata esse primeiro tópico, que fala pericorese. É um termo teológico desconhecido no meio evangélico que expressa a relação intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade de uma na outra. Aqui é onde a gente aprende que quando a gente, por exemplo, está participando de um culto, tem pessoas que pensam que no culto você tem que glorificar só a Jesus. E se você glorificar só a Jesus, você não está glorificando a Deus Pai e nem ao Deus Espírito Santo. Mas não, quando você está ouvindo a mensagem em um culto e você dá um glória a Deus, esse glória a Deus, ao mesmo tempo você está adorando as três pessoas da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É aqui onde é transferível, né, a sua adoração, ela serve para os três. Se você reconhece e adora a Jesus, você está adorando ao Espírito Santo. Se adora o Espírito Santo, você está adorando a Jesus e a Deus Pai. Então essa palavra ela tem essa finalidade de nos esclarecer acerca dessa falta de entendimento, né, da onde as pessoas ignoram essa questão de que tem que adorar as três pessoas, né? Tem culto que tem que adorar só o Deus Pai, outro só o Deus Filho, outro só o Deus Espírito Santo, como a gente vê isso em algumas denominações. Por exemplo, tem denominações que elas são unicistas, elas não creem no Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade, como a sua divindade, não acredita que é um Deus, mas que é apenas uma força motivadora, algo do tipo, né? Ignora a questão de que o Espírito Santo é Deus. Então, para concluir aqui o tópico, quero continuar lendo aqui o tópico, diz assim, cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo se dá nesses termos e é eterna. Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse. Então, aqui a gente precisa entender que essa relação entre o Espírito Santo e Jesus, ela é muito antes da criação do universo. Ela já existia, então não é algo inovador, não é algo novo que veio surgir no ministério de Cristo. Não, isso é muito antes da criação do universo. Essa relação já existia entre a Trindade. Então, o segundo tópico, ele me glorificará. Aqui com base, esse ponto, ele é com base aqui no capítulo 16 de João, do Evangelho de João, aonde Jesus ele vai apresentar aos seus discípulos que, sabendo que Jesus vai se ausentar do meio deles, vai ser tirado do meio deles, eles ficaram ansiosos, preocupados e achando que ia perecer. Então Jesus começa a trazer uma promessa para eles não ficarem preocupados, não ficarem, né, como quem não tem pastor, porque Jesus ia enviar um outro Consolador, e esse Consolador ele tinha o objetivo de ensinar, de admoestar, de guiar, de firmar, de santificar todos aqueles discípulos na pessoa bendita de Jesus. Então o intuito, o objetivo principal do Consolador era estar com os discípulos, era animar os discípulos e ao mesmo tempo glorificar a pessoa bendita de Jesus. Então nós entendemos que nesse tópico, quando diz que ele me gloriará, o Espírito Santo aqui, ele é da mesma matéria, ou seja, ele é divino, ele é do mesmo patamar, ou seja, da mesma forma que Jesus é digno de louvor, de adoração, nós precisamos também entender que o Espírito Santo ele é um Deus, né? E que ele estaria com os discípulos todos os dias até a consumação dos séculos e deve ser reconhecido como tal.
E a prova maior é que na igreja primitiva o Espírito Santo ele tinha primazia. Perceba que quando Ananias e Safira eles cometem aquele pecado, ali Pedro repreende-os e Pedro diz que eles mentiram ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo, como Deus, ele estava presente na igreja primitiva, assim como na vida dos apóstolos. O terceiro tópico diz o efeito prático da pericorese. Aqui nós vamos aprender como esse efeito ele é praticado. Diz assim: a verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Da mesma maneira, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados igualmente. Quando se glorifica o Espírito Santo, o Pai e o Filho são glorificados juntamente, de modo que a declaração do artigo da fé 27 do Credo de Atanásio diz: tanto a unidade na Trindade como a Trindade na unidade deve ser adorada. Aqui na prática, a gente aprendendo sobre a pericorese, a gente entende que não há ou não é para existir nenhuma dúvida com relação à adoração ao Deus Pai, ou ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo. Se você glorifica a Deus, isso vale para todos, porque são três em um, as três personalidades em uma natureza. Então, quando nós glorificamos a Jesus, nós estamos ao mesmo tempo glorificando ao Espírito Santo. E se nós negarmos o Deus Pai, nós estamos ao mesmo tempo negando ao Deus Espírito e o Deus Filho. Então nós precisamos atentar para este ensinamento, para que assim nós venhamos sair mais fortalecidos, desta aula. O quarto tópico desse segundo ponto diz consubstancial com o Filho. Nesse tópico nós vamos aprender que a matéria que envolvia o Filho é a mesma matéria que envolve o Espírito. Eles existem, o auto-existem na mesma matéria, ou seja, na mesma natureza, natureza divina. Diz assim o nosso tópico: consubstancial quer dizer da mesma substância. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica com o Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Filho é consubstancial com o Pai, da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho. Jesus disse que o Pai vos dará outro Consolador. A palavra outro, aqui em grego, ela dá a ideia ou é empregada e significa alguém da mesma natureza, da mesma espécie, da mesma qualidade. Então perceba que o Espírito Santo, ele veio de onde Jesus veio. Ele é de onde Jesus é. Eles pertencem à mesma natureza, são da mesma qualidade, porque eles são Deus. A natureza é divina, não é terrena, é divina. Eles são Deus, eles fazem parte da Trindade. São pessoas diferentes, mas a natureza ela é divina. Então a mesma vontade, a mesma intensidade, o mesmo, vamos dizer, a mesma forma que Jesus tem prazer de abençoar, o Espírito Santo também tem. Da mesma forma que Deus derrama sobre nós a sua graça, o Espírito Santo assim o faz, porque são três em um. O terceiro ponto da nossa lição fala: o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Eu quero aqui ler a introdução do ponto que diz: a atuação do Espírito Santo não se restringe aos corações humanos, ele age sobre a criação inteira. Ele atua no mundo e na igreja. Sua ação é ampla na vida humana, no passado, no presente e no futuro. Primeiro tópico, vamos comentar aqui no mundo. Segundo, no plano divino da salvação. E terceira, na vida humana. Esse é um dos pontos
dos quais é mais bem esclarecido. Por mais, vamos dizer, que básico ou que simples que seja, a gente tem uma ideia de que todo crente da nossa classe tem uma noção acerca de como o Espírito Santo ele age no mundo, de como o Espírito Santo ele age no plano da salvação e de como o Espírito Santo ele age na vida humana, ou seja, na vida do homem. Interessante é que no mundo, Jesus disse que o Espírito Santo ele estaria com uma missão, né, de convencer o homem do pecado, da justiça e da morte. O Espírito Santo no mundo, ele age com essa finalidade. Mas a primeira vez que o Espírito Santo aparece, né, na Bíblia Sagrada é lá em Gênesis, no início, ali onde diz que o Espírito pairava sobre as águas. Então é interessante nós percebermos que o Espírito Santo, ele no mundo, ele tem essa finalidade. Então, quando a pessoa ela se aproxima de Deus, é impossível ela se aproximar de Deus sem antes conhecer o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está no mundo exatamente para isso, para convencer de que a pessoa precisa se achegar a Deus. Então, a missão do Espírito Santo no mundo é essa. No plano divino da salvação, o Espírito Santo, assim como Deus Pai e Deus Filho teve a participação, o Espírito Santo também, ele é responsável. Ninguém desfruta da salvação sem ter conhecimento do Espírito Santo. Por quê? É o Espírito Santo que toca no seu coração. E é onde você reconhece que você é pecador e que precisa confessar, aceitar o sacrifício de Cristo. Então, quando você aceita o sacrifício, é o primeiro passo. Quando você se arrepende e crê, é o primeiro passo aí na salvação. É onde nós somos regenerados, recebemos uma nova natureza. E essa nova natureza é gerada dentro de nós. Quem gera? O Espírito Santo. O Espírito Santo ele está em todos os processos da salvação. E os processos da salvação, em primeira instância, é a regeneração. Depois vem a santificação, e a santificação ela é 2 estágios. Tem a progressiva, que é essa que a gente todos os dias procura se santificar, e tem aquela que ela é instantânea. Quando você confessa Jesus, automaticamente você já está num status de santo em Cristo. Então é posicional, em Cristo. Depois vem a progressiva. Depois vem aí a justificação, é um outro processo da salvação. O Espírito Santo também está presente, onde ele vai arrancar todos os seus pecados, né? E você vai se tornar justo, não em si, mas na justiça de Cristo. Então, o Espírito Santo que faz isso na nossa mente. É por isso que todo crente, ele não tem a sua mente pesada, ele não tem a sua consciência pesada. Ele sabe e tem certeza que é salvo, porque o Espírito Santo, ele gera essa justificação dentro de nós e, claro, diante de Deus. Então, não há nenhuma mais barreira entre nós e Deus nesse processo da salvação. E, por último, vem aí a glorificação, que esse nós só vamos experimentar quando nós saímos deste corpo, né, mortal, e ser revestido do imortal, onde esse nosso tabernáculo, essa nossa tenda, ela passará por um processo onde será transformada em um corpo espiritual. Então, todos esses processos da salvação, o Espírito Santo ele está presente, ele vai ter a sua contribuição, e nós precisamos, né, entender que o Espírito Santo ele tem que ser preservado na nossa vida. Nós não podemos entristecê-lo, porque se assim o fizermos, nós não poderemos ser salvos. O terceiro tópico fala na vida humana. O Espírito Santo ele sempre falou com os homens na vida humana. Falou no Antigo Testamento com os sacerdotes, falou no Antigo Testamento com homens que não eram sacerdotes, por exemplo, com Jó, Noé e tantos outros. Falou com os profetas, né? O ministério profético ele teve uma grande ênfase, porque o Espírito Santo que via e anunciava e depois se retirava, né? Então o Espírito Santo ele falou com os homens. Isso falou a reis, falou a
a grandes governantes da nação de Israel. E depois, já no Novo Testamento, depois que Jesus exerceu seu ministério terreno, o Espírito Santo veio, inaugurou a igreja e depois não se ausentou mais dela, né? Até hoje ele habita no coração, na vida dos crentes. Então o Espírito Santo ele tem esse relacionamento como pessoa, né, com todos os crentes em Jesus. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo ele sempre teve essa vontade, né, de se relacionar desde o Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento ele tem esse prazer de estar presente na vida de todos. Então nós precisamos sair dessa lição de hoje consciente de que nós estamos diante de uma das doutrinas mais belas de toda a teologia, né, de tudo aquilo que a gente pode aprender sobre teologia. Nós estamos diante de uma matéria linda, de uma matéria onde até a quinta lição nós vamos estar comentando só sobre o Espírito Santo, e da quinta em diante nós vamos estar aprendendo sobre acerca dos dons, de como o Espírito Santo age na vida da sua igreja. Então nós precisamos sair conscientes de que nós temos que levar a sério esse trimestre, de que nós não podemos faltar nas nossas aulas, porque senão nós vamos acabar perdendo algo valioso. Então eu te convido a ser assíduo durante esse ano, durante esse trimestre. E que Deus abençoe. Até a nossa próxima videoaula.